A Bíblia aprova a poligamia? Alguém pode perguntar que relevância tem este assunto. Muitos cristãos têm dúvida sobre isto e perguntam honestamente com desejo de entender, considerando que nas Escrituras do Velho Testamento tem muitos textos que descrevem o comportamento de homens que fizeram compromisso de casamento com mais de uma companheira. Bem como Deus não ter instituído no Decálogo a poligamia no mesmo pé de igualdade com o adultério. Isto é assunto que desperta interesse genuíno e também dúvida em algumas pessoas. Primeiro vamos entender o que quer dizer poligamia. O conceito moderno de poligamia quer dizer o homem que se casa formalmente com várias mulheres, mesmo se aplica à mulher que se casa formalmente com vários homens. O conceito antigo quer dizer o homem que assume compromisso de casamento com várias mulheres ao mesmo tempo e a mulher que assume compromisso de casamento ao mesmo tempo com vários homens. Aqui no Brasil não existe poligamia porque o artigo 235 do Código Penal prevê pena de 2 a 6 anos, note bem, pena de 2 a 6 anos de prisão para quem se casar no papel, formalmente, com mais de uma pessoa. Por isso, os cartórios e as pessoas não fazem isso. Algumas pessoas perguntam se Deus aprovou a poligamia no passado, e a resposta para essa pergunta é não. Deus não aprovou. A Bíblia não aprova a poligamia. Não há aprovação em lugar algum das Escrituras Sagradas. Os textos que ocorrem, o homem tendo mais de uma esposa, são textos descritivos e não normativos. A poligamia legalizada pelos homens, ou mesmo a poligamia não legalizada, a poligamia informal, digamos assim, jamais foi instituída por Deus. No início da criação, Deus criou a monogamia e pronto. Um homem para se casar com uma mulher e uma mulher para se casar com um homem. Ele não criou várias Evas para Adão e Eva não teve vários Adãos. Livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus não disse far-lhe-ei 2, 3 ou 4 ajudadoras idôneas para Adão, mas uma somente. No verso 24, Deus diz: deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Não diz se une às suas mulheres. Mais adiante, no capítulo 4 e verso 49 de Gênesis, registra sobre a vida de Lameque. Ele era da 6ª geração depois de Adão pela linhagem de Caim. Ele tinha 2 mulheres, tinha tomado 2 mulheres por esposas. Vivia na contramão de Deus, na contramão da vontade de Deus. A poligamia não tem origem em Deus e nem foi instituída na lei natural. As pessoas, por conta própria, adotaram este comportamento.
ela é fruto da queda. O homem redimido é convencido pelo Espírito Santo que a poligamia não agrada a Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, verso 5, Deus viu que a população do mundo inteiro naquele tempo havia se degenerado completamente. No verso 8, somente Noé, casado com uma mulher, achou graças diante de Deus e escapou do juízo divino pelas águas do dilúvio. Em Gênesis, no capítulo 11, verso 29, Abrão, casado com uma mulher chamada Sarai, Deus escolheu, chamou e nomeou para seu progenitor, o pai, o ancestral de numerosas nações, e por meio dele abençoar todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versos do 1 ao 3. No capítulo 16, Sarai pede para Abraão se deitar com a empregada Agar, a fim de gerar filho e descendência. E no capítulo 17, dos versos 20 a 22, Deus diz claramente a Abrão que não faria aliança nenhuma com Ismael, o filho desta relação. Os movimentos dos revoltosos acusam Deus de discriminação com o filho de Abraão, com a empregada. Se fosse hoje, eles acionariam a indústria do judiciário para colocar Deus na justiça e pagar por aquilo que eles chamam de crime de discriminação. Se fosse hoje, Deus estaria encrencado com o pessoal desses movimentos por aí e com esse pessoal do judiciário brasileiro que inventa crime para abastecer a indústria do judiciário. No capítulo 24 de Gênesis, Abraão mandou seu empregado ir a Padã-Arã buscar uma esposa para Isaque, seu filho. Ele não mandou buscar 2, 3 ou 4 esposas para Isaque, mas apenas uma. No capítulo 28, Isaque mandou seu filho Jacó ir a Padã-Arã e escolher uma mulher para se casar, e não mais do que uma. Jacó acabou tomando 4 mulheres por esposas, mas não sob a aprovação e alegria de seu pai Isaque, e muito menos com a aprovação e alegria de Deus. 4 séculos depois, com a nação hebraica formada e a lei divina especial outorgada, Deus não instituiu pena capital no caso de poligamia. Contudo, jamais aprovou e se alegrou com tal comportamento. A lei, o adultério era proibido, quem possuísse o cônjuge de outrem e quem praticasse estupro era punido com a pena capital. Mas com relação à poligamia, Deus tolerou os homens tomarem mais de uma mulher por esposas. Durante os 40 anos no deserto, Deus instituiu leis considerando como viria a ser a vida nacional do povo na terra de Canaã. No livro de Êxodo, no capítulo 21, verso 10, Deus, a fim de desencorajar a poligamia e as injustiças quando o povo estivesse habitando na terra prometida, regulou a poligamia com mulheres escravas. No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versos do 14 ao 20, Deus de antemão doutrinou os futuros reis da nação a não tomarem mais de uma mulher por esposa, e no capítulo 21, dos versos 15 ao 17, o texto descritivo e não normativo diz: quando um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e
a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho da primogênita for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito, mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Este texto não é de maneira nenhuma a aprovação da poligamia. Deus está reafirmando que a lei da primogenitura não pode ser invalidada diante das consequências da poligamia. Ou seja, se o filho primogênito do homem for com a companheira que ele não ama, não interessa. Tem que considerar este filho como o primogênito. Deus estabeleceu a lei da primogenitura e não podia ser invalidada sob hipótese alguma. A poligamia nem mesmo é consentida por Deus, como algumas pessoas pensam. Nada, absolutamente nada, justifica a poligamia. Ela é pura dureza do coração e falta de fé confiante e perseverante no Senhor Deus. A razão de Deus não ter proibido a poligamia no Decálogo é para dar às pessoas alguma condição de obedecê-lo sem ser pela imposição da lei, ou seja, de obedecê-lo não pela força da punição. Pelo fato de Deus não proibir por meio do Decálogo, não quer dizer aprovar. Deus dá aos homens a oportunidade de obedecê-lo de boa vontade e sem obrigação. Sob este aspecto, a poligamia não foi igualada ao adultério. Durante a época dos juízes da nação hebraica, algumas pessoas adotaram este comportamento, conforme lemos o registro bíblico sobre Gideão no livro de Juízes, no capítulo 8, verso 30, e Elcana, pai do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versos 1 e 2. Mais adiante, quando o povo passou a ser governado por reis, ainda mais se afastando de Deus, a sociedade dos hebreus passou a adotar esta conduta, inclusive os reis, como é o caso de Davi e Salomão, e também muitos outros reis. Todos aqueles que adotaram a poligamia trouxeram sobre si e sobre a sua família problemas e mais problemas, pecados e mais pecados. A poligamia, ainda que não seja pecado capital, ou seja, pecado para a morte, contudo, ela causa muitos problemas. Problemas a todos que adotam e a todos que estão envolvidos na questão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos 1 ao 6, Jesus Cristo acabou de vez com as expectativas de alguns fariseus que alegavam ter Moisés autorizado o divórcio, ao afirmar Jesus deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Jesus não disse deixará o homem pai e mãe e se unirá às suas esposas. Era comum os fariseus serem polígamos e se separarem. Se não gostavam, mandavam as mulheres embora sob a alegação de que Moisés havia autorizado tal comportamento. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 2, doutrina a igreja da seguinte maneira: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível e marido de uma só mulher. É somente desta maneira, claro, que o bispo poderá ensinar ao povo de Deus o modelo de casamento criado por Deus no início da criação.
Em toda a Escritura Sagrada é evidente a comparação do casamento do homem com uma mulher, com Deus e o seu povo. No Velho Testamento está clara a relação de Deus com a nação hebraica, comparada com a monogamia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, verso 10, é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. E no capítulo 54, verso 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos do 25 ao 33, e em Apocalipse, no capítulo 19, dos versos 6 e 8, e capítulo 22, verso 17, Jesus Cristo é comparado ao noivo e marido, e a igreja é comparada à noiva e esposa. Então, vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, e bradava: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, versos 6 a 8. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22, 17. Deus criou o casamento monogâmico, o resto é dureza do coração.